Fala galera, seja bem-vindo aí ao Obra Enxuta e hoje nós vamos falar mais uma ferramenta, vamos apresentar aqui mais uma ferramenta que é o Kanban. A gente vai mostrar quais as funcionalidades, onde ela se aplica, então aguardem aí, acompanhem aí uma explicação breve dessa ferramenta de forma bem simples aí. Vamos lá, o Kanban, o que é o Kanban? O Kanban, ele é um controle visual. E ele é baseado em cartões. Então, o que acontece? Geralmente a gente opera o Kanban através de um mural, um quadro de produção, também existem os Kanbans eletrônicos e além do Kanban também tem o Andon. Mas o que significa esses cartões? Como que eu posso utilizar ele? Como que eu posso gerenciar através de um mural dessa forma? Bem, geralmente a produção nós controlamos elas através de etapas. Então, geralmente os cartões acompanham as etapas de produção, tá? Mas o Kanban não se limita somente a isso. Nós temos diversas infinidades e formas de aplicação do Kanban. O Kanban, na realidade, quando a gente fala em Lean, ele é uma das primeiras ferramentas que é lembrada. Por quê? Porque quando nós falamos em Lean, nós falamos em algo visual, uma gestão visual, um controle visual. E isso é interessante porque o Kanban traz isso para a cultura Lean e ele que mostra, vamos dizer, ele que apresenta essa parte de controle visual. E é bem interessante porque qual que é o objetivo do Kanban? O objetivo do Kanban, ele simplifica a comunicação interna através dos processos, ele evita que a produção avance sem uma demanda, ele auxilia também no planejamento das atividades, ele também ajuda a organizar as etapas, os ambientes de trabalho, tudo isso é muito importante. Também ele colabora muito com o Just in Time, que é na hora. Nós precisamos do equipamento, material na hora. Então o Kanban está aí para colaborar com isso, tá? Ele também ajuda muito na parte de organização e movimentação de suprimentos numa obra. Eu vou dar um exemplo aqui bem prático. Vamos pensar aqui que eu preciso montar a armadura numa viga baldrame, por exemplo. O que eu preciso da minha primeira parte? Sempre os processos são puxados de trás para frente, vamos imaginar assim. Vamos pensar que eu tenho o carpinteiro lá, eu tenho a parte de carpintaria que precisa fazer as formas. Só que para ele fazer a forma, ele precisa estar com a armadura montada em loco. E para que o armador monte aquela armadura, ele precisa ter o material, o suprimento disponível. Então ele precisa ter estoque de aço, ele precisa ter estoque de arame, ele precisa ter mão de obra, ele precisa ter o equipamento para cortar o ferro. Então essas etapas que o Kanban colabora durante o desenvolvimento da produção até chegar lá na etapa de montagem da forma para concretagem, tá? Então assim, e ao mesmo tempo em que esse material vai andando nas etapas, a solicitação vem voltando. Então, por exemplo, se eu fiz viga VB1, VB2, VB3, automaticamente a VB4, VB5, VB6, ela vem sendo solicitada também para que a produção não pare, ela feche esse ciclo e se torne de forma eficiente e ele não pare. Então, quer dizer, eu não tenho processo parado, eu não tenho produtos parados entre as etapas. Um problema muito grande que ocorre na maioria das empresas é o quê? Uma produção em grande escala, por exemplo, nós temos aí uma produção de, vamos dizer, nós precisamos montar toda a armadura. Só que a armadura, se eu não tiver uma equipe para montar em tempo adequado, eu vou ter um estoque muito grande de armadura e geralmente em prédios, obras residenciais, eu não tenho espaço para estoque disso tudo. Então eu preciso fazer com que a produção ande seguindo um fluxo contínuo. Então o Kanban colabora muito com isso. Nós vamos citar também essa parte de fluxo contínuo aí no Just in Time, que é bem interessante também, tá? Mas assim, então o Kanban, ele tem essa facilidade, ele facilita o andamento, a divisão das etapas. Ele auxilia essa parte das etapas, cada parte, para que não tenha acúmulo na fase anterior, tá? Essa é uma das funções, assim, só para exemplificar de forma rápida, para que entenda, tá? E isso em diversas outras áreas a gente pode aplicar isso, nós podemos aplicar em diversas áreas da construção, até na vida pessoal nossa, o Kanban, ele pode ser muito bem utilizado. Por exemplo, até para controle de lista de supermercado, produto que está faltando em casa, limpeza de um banheiro, tudo isso pode ser sinalizado através de um Kanban. Isso é bem interessante. Então assim, nós podemos utilizar ele em todas as áreas da nossa vida.
tá? Eu utilizo muito. Algumas pessoas utilizam ele também como um gestor de projeto, só que quando parte para essa área de gestão de projeto, nós entramos dentro do Scrum. Então nós chamamos ele de Kanban Scrum. Por quê? Porque nós temos uma metodologia ágil de gestão de projeto que ela é baseada nos nossos post-its. Eu utilizo muito para tudo que eu vou fazer, eu utilizo post-it. Para quê? Para que nós possamos, para facilitar a visualização de tudo aquilo que eu estou fazendo. Ajuda muito. E no gerenciamento de projeto também não é diferente. Eu utilizo o Kanban Scrum como uma parte de gerenciamento de projeto dentro da obra. Eu tenho a parte de gerenciamento e tenho a distribuição das atividades no canteiro através do Kanban. E é muito eficiente. Anda a atividade, a gente consegue reduzir estoque, consegue fazer com que a obra ande. Então isso é muito bacana, é muito bom implantar. Alguns tipos de Kanban que existem aí no mercado. O Kanban Scrum, Kanban de produção, Kanban de requisição de material, Kanban de estoque, Kanban de movimentação. Esse é algum deles. Mas nós podemos utilizar Kanban dentro da administração da empresa, nós podemos utilizar o Kanban dentro do gerenciamento do projeto, igual eu falei agora há pouco. Então assim, tem infinitas aplicações para o Kanban. Isso é muito bacana, tá? O Kanban, eu acho que a partir do momento que quem começar a buscar esse conhecimento, a buscar como que funciona, não vai querer parar de usar em área nenhuma da sua vida. Tenho certeza disso. E quais são os resultados que o Kanban pode trazer? Um deles, que é o essencial na parte do Lean Construction, que é a melhoria contínua. Esse é o nosso foco no Lean Construction, e aqui no Obra Enxuta é o que nós vamos apresentar, sempre buscar melhoria contínua, tá? Nós temos que avaliar sempre a melhor forma de fazer a obra, de fazer as nossas atividades da melhor forma possível, e isso só é possível através de análises e observações, tá? E um outro ponto que é muito importante, que também entra dentro da parte do Lean, é eliminar desperdícios. Eliminar desperdícios é essencial. Nós precisamos trabalhar muito isso na construção civil, eliminando esses desperdícios. Um exemplo que eu tenho aqui agora que eu citei agora da questão de armação, mas por exemplo, houve uma obra em que eu fui gerenciar, toda a armação da obra veio pronta já, e chegou ali, houve alteração de projeto, houve uma mudança ali, houve outra aqui. No final das contas sobraram muitas armações lá num canto, foi pedido a mais. Sinceramente, assim, houve uma falha de comunicação. Então, assim, isso acontece na maioria das obras. Então, assim, aonde eu tenho aplicado isso daí, tenho eliminado essa situação de desperdício. E o desperdício é uma das coisas que custa caro para o mercado, custa caro para o meio ambiente, custa caro para todos nós. E isso vai ser um diferencial do profissional que conseguir equilibrar e conseguir reduzir os desperdícios sucessivamente em cada obra, em cada etapa do serviço. Isso vai ser um destaque do profissional. Então, pessoal, estudem bastante, acompanhem os vídeos aqui, tá? Nós vamos ter outros vídeos sobre como eliminar desperdício também. Daqui a pouquinho lá no nosso site, obraenxuta.com.br, vai ter algumas ferramentas, algumas planilhas. A gente está elaborando ainda essas planilhas para colocar lá, tá? Então acompanhem, olhem sempre, tá? Acompanhem os nossos vídeos, acompanhem as nossas publicações, tá? Estamos aí. Até a próxima, pessoal. Um abraço.